Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos do segundo bimestre, Vitão, fecha o áudio. Oh, meu Deus do céu. Cultura, consumo, consumismo, comunicação de massa, né? Que a gente começou a trabalhar isso lá na aula passada, né? As 2 semanas. E hoje a gente vai avançar também sobre a ideia de construção da identidade, né, pelos jovens e através da cultura. A gente vai entender um pouco isso. E aí é interessante aí que tem uma galerinha, né? Eu falei com o Gabriel Cricione na aula passada, né? O Silva. Tá aí o Vitão, né, que trabalha com essa ideia. Se vocês pensarem aqui no que a gente fala de construção da identidade, comunicação de massa, vocês fazem uso disso, redes sociais, as lives aí do Patrick, né, já falando sobre futebol, tá tudo relacionado com esse assunto que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Entre outras coisas aí, né, galera que quer se arriscar como youtuber, essas paradas aí atuais. Antes, né, só para retomar, galera, na aula passada eu não deu tempo de fechar esse assunto com vocês, que é a definição de uma dicotomia na cultura, né? O que é essa dicotomia? São dois elementos da cultura, ou duas correntes culturais, né? Ou que a gente separa didaticamente entre uma cultura erudita e cultura popular, né? A cultura erudita seria aquela que se opõe à cultura popular devido aí à sofisticação técnica e ao difícil acesso. Se a gente pensar a ópera, uma orquestra sinfônica, um teatro, né? Tudo isso seria aí a cultura erudita, né? E a cultura popular seria o repertório acumulado de produtos culturais consumido por grupos que não pertencem à elite. A gente pode pensar no hip hop, a gente pode pensar na literatura marginal, a gente pode pensar no grafite. A ideia até da cultura popular que a gente traz aqui, né, foi trabalhado no bimestre passado na eletiva arte marginal, beleza? Se a gente pegar o carnaval também, né, o próprio é uma festa popular, entra aqui nessa ideia de cultura popular, né? E essa cultura popular, ela serve também para ser uma ferramenta, né, de resistência, vamos colocar assim, porque a cultura erudita, muitas pessoas que são aí, que pertencem a esses grupos mais fechados, gostam de tratar, quem é da cultura erudita, né, gosta de tratar os segmentos da cultura popular como algo inferior, o que não é verdade, né? Claro que tem as suas diferenciações, mas ambos são cultura. E é legal que pensar o seguinte ponto, né? Se a gente lembrar que o livro dos Racionais, né? Ou melhor, o disco dos Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, está lá na lista de obras literárias do vestibular da Unicamp, né? Uma das principais universidades do Brasil, a gente consegue ver, na verdade, essa cultura popular, né, que se constitui, que se forma ali na periferia, chegando na universidade, né? Enfrentando essa barreira e avançando para a universidade. Vocês já devem estar por dentro, o hip hop, né? A dança vai estar, por exemplo, aí nas próximas Olimpíadas, né? Já está sendo estudado isso de estar nas próximas Olimpíadas. Já está virando um esporte, na verdade. Então a gente tem essa cultura popular tendo um incremento, né? Se a gente fosse fazer uma separação, né, entre cultura popular e erudita, né, de uma maneira sistemática, a cultura popular, os artistas não têm necessariamente uma formação específica, é no feeling mesmo, muitas vezes, né? Já o da cultura erudita, eles têm uma formação profissional. Pensa que para poder tocar um instrumento e pertencer a uma orquestra sinfônica, você tem que leva anos de estudos, né? A elaboração muitas vezes é espontânea, né? Já na cultura erudita, pede estudo, planejamento, tá bom? A transmissão na cultura popular geralmente se dá de forma oral. Pensa nas batalhas de hip hop, né? O slam, por exemplo, né? Se dá de forma oral. A cultura erudita, ela já faz os registros disso, né? A acessibilidade na popular é para todos os públicos. Já na cultura erudita seria públicos específicos, normalmente, né, com formação escolar formal. Então, você vai ver pessoas que, de repente, têm uma determinada formação, né, naquela área e que consomem produtos culturais daquela área, né, mais sofisticadas, vamos colocar assim, tá bom? Mas lembrando, isso é uma regra geral, não é assim necessariamente, tá bom? Eu, quando eu vejo algum instrumento, ou melhor, alguma orquestra sinfônica, alguma coisa assim, eu acho muito interessante, apesar de eu não manjar nada, não conhecer nada. Cultura popular é essencial para a realização, né, a participação da comunidade, ou seja, a gente tem
uma interação maior na cultura popular, a população ela participa, a comunidade ela participa, enquanto na erudita geralmente é de forma passiva, né? É aquela coisa de ficar sentado, bater palma, tal, né? É apenas isso, tá bom? Então, se a gente diferenciar essa cultura popular da erudita, a gente fica aqui nessa ideia. Professor, tá bom assim? Tô quieto? Tá, ótimo. Tá ouvindo o somzinho até aí. Galera, para poder pensar um pouco aqui no que eu vou querer chegar na indústria cultural, é legal entender o que é a ideia de comunicação de massa, né? Comunicação de massa. O Marshall McLuhan, ele tem uma frase dele que ele fala o seguinte, né? O meio é a mensagem. Então, mais que a mensagem, né? Aquilo que você quer passar, por onde que você passa aquela mensagem é que é importante. Deixa eu exemplificar aqui para vocês, né? O livro, ele é um meio de mensagem? Ele é. Ele é um meio de mensagem. Então, a gente tem aqui um instrumento, uma ferramenta que é uma comunicação de massa, é o livro, tá bom? Vamos pensar um pouco no que ele classifica aí, esse sociólogo, né? Ele vai colocar o seguinte, existem 3 etapas aí para a construção de uma comunicação de massa. Primeiro é uma civilização oral, né, pela palavras e gestos, começa por aí, né, se comunicar, já é um grande salto, diferente... a gente consegue registrar, fazer registros, a gente consegue passar costumes, né? Isso é um grande avanço para a espécie humana. Depois, no segundo momento, tem pela escrita, né? A próxima etapa, que é a invenção da escrita e a explosão no século XVI, né, dessa escrita com a invenção da imprensa. Agora eu posso pegar toda a escrita, né, em vez de ficar só escrevendo, como tinha os escribas, né, agora eu posso usar aí a máquina de imprensa, né, a máquina de Gutenberg, e imprimir vários livros, né, colocar ali vários livros. Então, agora eu tenho, na verdade, uma verdadeira explosão aí da informação, ou melhor, da comunicação, né, comunicação de massa. E o livro é o melhor exemplo. Basta a gente pensar, o jornal, né, a ideia de jornal começa aqui, o jornal impresso, tá bom? E, por último, pelo surgimento dos meios de comunicação de massa. Aí a gente pode lembrar do rádio, do cinema e da TV. Aqui tem o que ele vai chamar de galáxia de Marconi, né? Na verdade, é um dos caras que inventou aí, um físico, que inventou um primeiro elemento aí para transmissão de dados, né? Por televisão, tá bom? Então, aqui a gente tem o início desse processo. As imagens que eu trouxe aqui mostram, primeiro, né, essa ideia da máquina de Gutenberg, uma família em frente ao rádio, né, ouvindo a notícia, o cinema sendo projetado e uma televisão, uma TV bem antiga aqui, né? Essas três etapas mostram aí esse avanço dessa comunicação de massa. Galera, a gente já pode até adiantar, né? A gente ficou só nisso aqui? Não. Quando a gente fala de indústria cultural, a gente vai lembrar que lá no século XVIII, XIX, tem aí a ideia do capitalismo industrial com a primeira e a segunda revoluções industriais, né? Essa revolução industrial permite o avanço dos meios de comunicação de massa, o telégrafo, o rádio no primeiro momento, né? E no segundo momento, no século XX, a televisão. E a televisão, galera, cria o que nós chamamos de uma indústria cultural. E a indústria cultural, se a gente pensar, é uma junção daquilo que é produzido na indústria, daquilo que é propagado para que as pessoas comprem aqueles produtos, se a gente pensar de uma maneira um pouco mais simples. Então, na verdade, é uma necessidade de criação de uma sociedade de consumo. E como é que eu crio essa sociedade de consumo? Com propagandas. Com muita propaganda, né? E aí eu começo a propagar não só a venda de determinado produto, mas também de ideologias, modo de pensar, o American Way of Life, modo de vida americana, né? Tem um carro, a geladeira, enfim, tudo isso são elementos dessa indústria cultural. O próprio cinema, se a gente pensar, né? Quando os Estados Unidos cria personagens aí importantes, Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, enfim, a gente pode pensar em uma variedade, eles vendem por detrás ali uma ideologia, uma ideia de superioridade de uma nação, né? Então, de representantes. Olha, percebam as cores, né? Das roupas que esses super-heróis utilizam, né? Se não é a bandeira dos Estados Unidos. Então, a gente consegue ver que é uma propagação de uma ideia, de uma ideologia. Quem pensou sobre isso, criou o conceito de indústria cultural, foram os 2 filósofos que eu estou trazendo aqui para vocês, né, o Horkheimer e o Adorno, e eles criaram também o termo de cultura de massa, tá bom? A gente vai entender melhor daqui a pouco sobre essa ideia. A Escola de Frankfurt foi um importante centro aí de debates, né, em meados do século XX, na Alemanha,
em que os caras pegaram as obras lá marxistas e fizeram uma reavaliação, colocando elementos novos, né? O Marx viveu num período que não tinha televisão, e esses caras aqui já estão no período que tem cinema, televisão, a galera tá propagando produtos, fazendo propaganda, cinema, informação, enfim, aqui o cenário muda, beleza? Posso ir no banheiro? Vai cagar, Patrick. Fecha, o Vitor. Cultura de massas, né? Qual que é a ideia de cultura de massas? É pensar nos meios de comunicação de massa que a gente foi colocando aqui, né? Primeiro, o jornal impresso, o rádio, a televisão. Então, essa é a ideia. Se vocês perceberem a imagem que eu estou colocando aqui, tem um homem, né? A cabeça é uma televisão e esse homem controla as pessoas. Essa é a ideia que a escola de Frankfurt vai elaborar, né? Por quê? Quando a gente vai olhar para a propaganda de massa, as empresas que propagam essas imagens, essas propagandas, que elaboram aí os produtos, os filmes, né? Na verdade, são poucas empresas, né? E essas empresas acabam aí também tendo o interesse de obter lucros e manter aí um sistema econômico vigente. Galera, se uma mídia nasce num contexto socioeconômico, ela não vai pregar a mudança desse contexto socioeconômico. Na verdade, o que ela vai pregar é o avanço desse sistema econômico. E qual sistema econômico que a gente está falando? O capitalismo, sobretudo nesse capitalismo industrial, tá bom? Então, não à toa, quando a gente vai ver um jogo, ver um programa, né? Sempre tem os comerciais com as propagandas ali, porque é o que gira, é o que faz a roda girar nesse sistema econômico, né? E aí é importante pensar, galera, que a gente tem aí a venda de produtos não como bens artísticos ou culturais, mas como produtos de consumo. Agora vamos melhorar um pouco aqui, né? É comum a gente ver, por exemplo, uma produção audiovisual, um filme, um curta, uma novela, uma série, ter ali propagandas, né? Ter ali várias propagandas de itens, compre isso, compre aquilo, tal marca, o celular. É muito comum a gente ver isso, tá bom? Então, na verdade, a gente tem aqui com essa nova difusão dessa comunicação de massa, né? Seja do cinema, da televisão e hoje da internet, a venda de produtos, né? Ou hoje venda de serviços. Se a gente pensar no iFood, toda vez que a gente entra ali no YouTube para poder ver um vídeo, primeiro tem um comercial do iFood, né? Então é a ideia de produtos de consumo. E o que eles colocam, né? O pessoal da escola de Frankfurt, né? Que elaborou o conceito de indústria cultural, é que esse sistema de comunicação de massa ele não contribuiu para formar cidadãos críticos e sim manter as pessoas alienadas da realidade, não perceber quais são os interesses de dominação por detrás dessas ferramentas que acabam propagando imagens e as pessoas ficam, né, alucinadas querendo consumir. Pensa lá quando lança um novo iPhone, a galera forma fila, quer ir comprar, quer aparecer, enfim, a gente consegue perceber, na verdade, que a gente acaba dissociando de outros problemas que há no mundo, então serve até como uma ferramenta de dominação. Resultado, né? A gente tem uma padronização dos gostos e consumo de baixa qualidade, o que ele vai chamar de indústria de massa. É comum a gente perceber que alguns produtos de artes, eles são até mastigados, entre aspas, tá bom? E são transformados em algo consumível. Eu consigo ter acesso a uma cultura de massa, perdão, uma cultura, né, mais bem elaborada, uma vez que ela é, na verdade, encaixotada e vendida como um produto. A gente consegue ter aí um quadro ou um produto de arte hoje, sei lá, uma música do Beethoven tocando aí, vendendo gás. A gente consegue ter na capa de um caderno um quadro famoso. Então a gente tem, na verdade, essa indústria de massa que é gerada a partir disso. Eu trouxe uma dica aqui de um filme chamado Sorrisos de Mona Lisa, de uma professora de História da Arte, que trata um pouco sobre isso. Ela vai conversar ali com umas meninas, né, numa escola, dando aula. Ela vai falar de uma mudança de um período em que as mulheres acabam aí estudando para serem donas de casa, e ela vai questionar esse sistema, e junto com isso ela vai questionar essa ideia de consumir arte sem pensar na arte, só como um produto. Ah, que legal, tem um quadro aqui na minha sala para poder me exibir, não como apreciar a arte, mas sim como um produto, tal como é ter um celular sofisticado, ou ter o carrão louco, né? É essa ideia que eu estou colocando aqui para vocês. Eu trouxe aqui, eu estava vendo um livrinho, Aprendendo a Pensar com a Sociologia, né, do Bauman e do Tim May, e aí tem um trecho aqui que eu achei legal, eu resolvi colocar aqui na nossa apresentação, né.
para a gente poder pensar um pouco, fazer uma reflexão. Compare a vestimenta, a linguagem, os passatempos e até a forma física das pessoas nos anúncios produzidos para nos incentivar a beber determinado tipo de cerveja, com as características equivalentes dos comerciais de um perfume requintado, um carro luxuoso ou mesmo um alimento de um cão ou gato. O que está sendo vendido não é apenas o valor de um produto, não é apenas o produto ali, mas sua importância simbólica como um bloco da construção de um estilo específico de vida. Ou seja, ali tem um elemento, uma propaganda, mas há todo por detrás, né, um sistema na qual a gente vai querer comprar. Nossa, eu vou querer ter essa casa, o carro, eu vou querer ter, né, a margarina na geladeira, né, brincando, nunca sei, casal margarina, né, os 2 filhos. Então tem um padrão que a indústria ela quer manter justamente para que essas pessoas continuem consumindo imagens, consumindo produtos, consumindo imagem, consumindo produtos, e no atual período que nós vivemos, agora serviços, né? Vamos pensar em serviços, né? Pensa lá na greve dos trabalhadores por aplicativos, né? É um serviço, ali a gente tem um serviço. Houve uma campanha também para poder chamar a sociedade civil, que não é trabalhadora, mas para eles se engajarem também. Ó, galera, não vou fazer pedido hoje não, né? Por quê? Para poder dar mais força ao movimento dos caras, né? A ideia foi essa, tá bom? Então, se a gente pensar, isso é fugir dessa alienação, né? Fugir um pouco dessas ferramentas de dominação que a gente tem no atual período. A gente pode verificar em propagandas aqui, eu peguei desde imagens antigas até algumas mais recentes, né? Comerciais de propagandas de cigarro, ou até símbolos que são vinculados aí à contestação, como é o caso do Che Guevara, né, que hoje é transformado numa mercadoria. A gente pode pensar nas propagandas de cerveja, né, que utilizam muito essa coisa da objetificação da mulher, protetor solar. Então, a gente pode pegar vários exemplos dessas propagandas que acabam usando de elementos convincentes, vamos colocar assim, para poder chamar a atenção da população para que ela consuma aqueles produtos. Bom, eu vou ficar só nesses exemplos, até gostaria de citar mais, porque aí assim a gente vai ter mais tempo para poder pensar. Vamos pensar hoje, galera, construção da identidade pelos jovens. Esses aplicativos que eu coloquei aqui, eles contribuem, de certa maneira, hoje para a construção da identidade pelos jovens? Contribui porque, tipo, professor, a gente se baseia em, por exemplo, youtubers, né, que tiveram um desenvolvimento muito grande, aí a gente se baseia e pensa, poxa, se ele consegue, eu também consigo. E isso faz desenvolver na gente uma determinação que pode fazer parte das nossas características ou dos nossos pensamentos, das nossas ideologias. Ou até mesmo se a gente for pegar em um anime, né? Por exemplo, o Naruto, ele passa por tanta coisa e aí no fim ele consegue se erguer, tem uma determinação imensa. Então isso é uma forma da gente também, às vezes, até associar como uma característica ou como uma ideologia nossa de determinação, de força de vontade, de, sei lá, de pensamentos muito, muito parecidos. Bacana você lembrar disso, porque se a gente pensar anime é uma cultura de massa, né? Tem toda ali uma forma simbólica de entender o mundo, uma filosofia de vida que é típica ali do shintoísmo, do Japão, né? do Extremo Oriente, que a gente acaba aí absorvendo aqui. E também, professor, só uma coisa para ressaltar, tem muitas coisas que envolvem política também nesses animes. Se a gente for pensar a crítica que cada anime traz sobre a política, sobre a sociedade em si, sobre o meio ambiente, sobre tudo, é uma crítica e é uma forma da gente pensar também. Exato, exato. Professor, foi o que ela falou. Eu ia falar quase isso. Se você pegar aí o que você usa no YouTube, né, por exemplo, queira ou não, é uma ferramenta que você utiliza muito para construir, de certa maneira, a sua identidade, né? Bastante, aliás. Eu coloquei o Netflix aqui só como exemplo de um aplicativo, né, galera, para consumo de produtos, mas tem outros também, né? Mas eu creio que muitos de vocês assistem os seriados aí. Thalita, eu lembrei do cara do TikTok, né? Lembra? Já viu o carinha lá do TikTok? Eu tô me zoando muito por causa disso. Tipo, chega. Letícia, você é Letícia, né? Você é nova aqui. Oi? Vitor, né? Oi, Patrick, né? Segundo semestre de história, né? Diogo, né? Aula de geografia, sociologia. Então, você quer ir pra cinema comigo, né?
Mas se a gente pensar um pouco, a gente está numa geração que, mesmo quando eu olho para esses variados produtos que oferecem serviços, né, na área de entretenimento, vamos colocar assim, a gente tem uma diferenciação de geração. Alguns de vocês não utilizam TikTok, outros utilizam, né? Mesmo assim, a gente consegue perceber que também Thalita usa, professor. Se a gente pensar, então... Vitão, desliga o áudio. Se a gente pensar... Eu já sei que é o Vitor agora, né? Se a gente for... Que é isso, velho? Se a gente for pensar, então, aqui nessas ferramentas atuais, elas ajudam muito, ou está totalmente relacionada a construir uma identidade do jovem. Até porque, galera, a rede social, né, ou as redes sociais, elas acabam vendendo também um formato que antes cabia apenas para a imprensa tradicional, na televisão, no jornal, na revista, né? Então, tudo isso, houve uma migração aí para essa cultura digital, vamos colocar assim, que fica mais interessante, tá bom? Então, pensando em cultura digital, galera, pensando em todos esses elementos, o Spotify, ele pode colocar aí as músicas que a gente pode elaborar as músicas que nós gostamos, né? O Netflix, as séries, a gente decide quando vai assistir. O TikTok, eu consigo produzir um item. O YouTube é a mesma coisa, né? Olha, eu estou produzindo alguma coisa aqui, é uma aula, né? Então, a gente consegue produzir alguma coisa e disponibilizar por meio dessas ferramentas. Só para a gente poder pensar um pouco, né? A comunicação de massa é um agente, então, de socialização, que contribui para a construção de identidade das pessoas, sejam jovens ou adultas, beleza? Isso é tranquilo. E hoje, galera, dentre essa comunicação de massa, né, do que a gente está chamando aí de indústria cultural, a gente tem o papel da internet muito claro, né? As mídias sociais, como eu exemplifiquei, né? O Facebook, o Twitter, o YouTube, Instagram, o WhatsApp, entre outros, né? Eles acabam aí também gerando uma propaganda para o consumo de um estilo de vida, né? Os influencers, os youtubers da vida, eles possibilitam isso. São hoje, né? Hoje a gente tem, na verdade, uma ideia mais ativa, né? Então, se eu coloquei aqui para vocês, a participação do sujeito, ela pode ser menos contemplativa e mais ativa. Você pode produzir alguma coisa e, ao mesmo tempo, tá fazendo a propaganda de algum item ali, de alguma coisa, né? De um estilo de vida, tal, sei lá, pensa nessas influencers fitness, né? Então, a gente tem aí, na verdade, uma difusão de ideias, uma difusão de produtos, seja um produto cultural que ele constrói, uma música, um curta, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, tá bom? Então, a gente tem, na verdade, hoje essa possibilidade. Ao mesmo tempo, galera, a gente tem uma mistura entre o público e o privado. Hoje é comum a gente estar num ônibus, por exemplo, escutar a fala de uma outra pessoa pelo WhatsApp. Isso você jamais imaginaria um tempo atrás. Tem a ideia aí do Big Brother, né, que é tirado de um livro do George Orwell, que é a ideia de que hoje a gente está sendo vigiado. Meu, dá um vacilo hoje, você é filmado na hora e já é jogado aí nas redes sociais, tá bom? Isso é um ponto também de se notar que hoje a gente vive numa sociedade que não é o Estado, né, que é o Big Brother, como é proposto na obra de 1984 do George Orwell. Na verdade, agora aqui é todo mundo se autovigiando. Você dá uma mancada, tá lá na rede social depois. E há também essa possibilidade de novas formas de propaganda. Para fechar, galera, e problematizando a cultura digital, a gente tem aqui o seguinte ponto, né? Ela pode, né, potencializar ações da sociedade civil, organização, então, organizar movimentos sociais, né, chamar para protestos, fazer propagandas, fazer ali um vídeo curto, chamando a atenção de alguma ação, produzir um meme crítico mesmo, já é potencializar alguma coisa através dessas mídias, né, dessas novas mídias em função da cultura digital. Difusão democrática do conhecimento, tem muita coisa boa na internet hoje também, tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa que possibilita a difusão democrática do conhecimento. Podem produzir as formas de dominação ideológica, propagandas, então aquele sistema que tinha na TV de propaganda, ele vem para essas mídias digitais, né? Vem para a televisão, vem para o YouTube, vem para o Spotify, continua tendo ali as propagandas. A promoção também de fake news e negacionismo científico, né, galera? Isso é um grande problema também dessas mídias, porque a gente também tem ao mesmo tempo tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. Muitos podem falar, como agora eu posso ser mais ativo, abre margem para qualquer um falar qualquer coisa. E nesse qualquer um falar qualquer coisa, muita gente acaba caindo e acreditando em fake news e negacionismo científico. Então, isso, infelizmente, é um lado ruim dessa nova cultura digital. Podem incentivar ou questionar padrões de comportamento social.
machismo, racismo. E aí eu trouxe uma imagem, né? Vocês conhecem ele, certamente, o Dan, alguma coisa aí, Dan Bilzerian, sei lá. E aí eu fui buscar, né? Queria buscar essa imagem, porque eu queria pegar o seguinte ponto. Esse cara, ele vende um ideal de homem. Mas que homem? Um homem que é o cara da arma, o cara fortão, o cara que trata a mulher como objeto. Essa foto é de uma reportagem de uma revista masculina que fala o seguinte ponto. 10 motivos para admirar e invejar Dan, né? Aí, o cara é o influencer do Instagram, né, tal. Aí quando você clica nessa notícia aqui, saiu do ar. E por que saiu do ar, galera? Porque houve todo um questionamento também nessa cultura digital sobre como esse cara coloca essas questões da mulher na sociedade, né? Como ele objetifica, né? Ele trata a mulher como objeto. E aí a gente também serve para poder pensar o seguinte ponto. Ao mesmo tempo que a gente tem o machismo, é legal também caminhar na construção de uma sociedade um pouco mais aberta, né? Fugir desses comportamentos sociais que acabam pregando o machismo, o racismo. Esse cara, ele é um indivíduo muito claro que prega uma forma de comportamento machista, né? É o Johnny Bravo, o Patrick colocou aí. Ele prega esse modelo. Quando eu clico nessa reportagem, ela não está mais lá nessa revista né, seria de formas, né, de que o homem deve ser, como ele se vestir, pentear o cabelo, corte de barba, não está lá, não está mais essa reportagem. E a revista, ela fala o seguinte, né, que tirou do ar, porque está tendo uma reflexão, um entendimento, que o papel do homem hoje mudou, que não faz mais sentido em colocar o homem, né, boa pinta, tal, barbudão, não sei o quê, com um monte de mulher, e que trata a mulher como objeto. Então há uma mudança. Então se a gente pensar na questão da identidade do jovem, é super importante uma revista fazer essa crítica. Por quê, galera? Porque a cultura digital é o que mais chega no jovem hoje. Então, quando essas mídias que acabam utilizando esses canais para propagar uma ideia, elas acabam prendendo, né, o jovem, o adulto, ou qualquer pessoa que consome esse produto numa gaiola fechada. E essa gaiola é o machismo, é o racismo. É a ideia, então, de se abrir para outras possibilidades, né? Cancelando essas formas de ideias, né? Mas não cancelando o indivíduo. Esse é um ponto importante, né? Cancelar o indivíduo é uma questão problemática também. Cultura do cancelamento está na moda hoje. A gente sabe disso. O cara fez uma coisa errada, cancela, né? O cara jogou uma ideia ali errada, cancela o cara. Ou o artista, enfim. Será que não é interessante pegar essa pessoa e falar, ó, não é bem por aqui, né? Vamos pensar sobre esse assunto, vamos pensar sobre isso, vamos reelaborar um pouco melhor isso. Já parou para pensar dessa forma? A cultura do cancelamento, ela acaba sendo meio que uma maneira de eu deixar fora aquilo que eu não quero enxergar e resolver, né, também. Bom, esse é um ponto aqui. Eu dei uma acelerada aqui, galera, e eu coloquei um último slide aqui para vocês, para pensar o seguinte. A gente vive hoje numa sociedade do espetáculo. O que importa hoje é a imagem, né? A imagem que uma pessoa vende. Cabe a nós também fugir um pouco dessa ideia só de consumo de imagens. Cabe a gente pensar um pouco também, para além dessa sociedade do espetáculo, para além, né, dessa alienação que a população acaba se autocriando ou consumindo, né, nesse atual período. Meu povo, é isso. Vocês me perguntaram sobre o trabalho, né? O trabalho, galera, vocês podem produzir um mapa mental, podem fazer uma redação. Acho que depois dessa aula vai ficar mais fácil. Vocês podem fazer um vídeo, pode cantar, viu, Vitão, e mandar para mim. Viu? Faz alguma coisa que vocês achem interessante. Coisa que vocês já fizeram, aliás, né? Já tem o vídeo de vocês, tá bom? Então tem muita coisa bacana aqui. Pensem em alguma coisa, produzam alguma coisa e anexem lá na parte de sociologia. Beleza? Não tô travando. Eu falei pra galera aqui sair da internet geral. Ninguém vai jogar, ninguém vai acessar Netflix, nada aqui e tal. Fechou? E Letícia, dá um pouco essa batata aí, mano. Nossa, velho. Olha o Vitão. Você não conhece ninguém, Vitão? Caramba, velho. Ele mora aqui do meu lado, senhor.